se levantar. Eduardo está ali decidindo se ele fica com o papai ou se vai com a Giovana. Muito bem. Meus irmãos, abram a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Nesse primeiro capítulo, nós leremos os versos 18 a 22. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 22. É sempre bom lembrar que quinta-feira é dia de culto, irmãos. Convidem outros membros da igreja, visitantes, e digam que todos podem e devem trazer as crianças para o culto. O nosso desejo é, na quinta-feira à noite, sempre no domingo, na escola bíblica e no culto da noite, no domingo, ofertar ensino bíblico às nossas crianças e, claro, comunhão, que é tão importante também para as crianças. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 20. Os irmãos podem permanecer assentados e eu vou ler esse texto. Nós vamos mudar a projeção para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim: Como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Meus irmãos, o tema dessa noite, como os irmãos já têm acesso, é promessa, as promessas de Deus para seu povo. Aliás, nós iniciamos o culto cantando o hino Firme nas Promessas. Quero me valer do texto da palavra de Deus para trazer para os irmãos aquilo que primeiramente a minha leitura devocional da Bíblia e depois no estudo mais aprofundado das Escrituras eu entendi desse texto da palavra do Senhor, e pode ser muito útil para você também, meu irmão, para você, minha irmã. Paulo está vivenciando um tempo de insatisfação na igreja que ele fundou, a igreja de Corinto. E como eu já disse aos irmãos, tantas vezes repito, me impressiona a honestidade da Bíblia. A Bíblia é o livro mais honesto que pode existir. Não esconde os momentos de aflição de grandes personagens. O grande apóstolo aos gentios sofreu muitas vezes porque enquanto estava trabalhando, plantando novas igrejas, algumas igrejas que ele fundou estavam agora sob influência de obreiros que por vezes tomavam decisões não muito recomendáveis. A palavra de Deus não esconde isso, pelo contrário, há muita esperança para a igreja de Cristo na atualidade ao ler o Novo Testamento e perceber que Deus, apesar das contradições dos crentes, tem cuidado da sua igreja e tem sustentado a palavra da verdade. Quando eu leio as cartas direcionadas à igreja de Corinto, irmãos, eu dou graças a Deus porque eu vejo que Deus não desistiu daquela igreja que apresentou tantas dificuldades em sua caminhada registrada no Novo Testamento. O que está acontecendo aqui é que por conta de outras insatisfações, principalmente por conta da firmeza de Paulo, questionamentos são feitos a Paulo por algo muito pequeno. Irmãos, o questionamento se dava em relação a um plano que Paulo fez de ir a Corinto, mas ele entendeu que precisava também assistir às igrejas da Macedônia, e ao saber do que estava acontecendo em Corinto, o coração apertado, ele decidiu que atrasaria um tanto a sua viagem a Corinto,
para que Deus trabalhasse no coração dele e dos crentes que estavam cometendo erros na igreja de Corinto. Por exemplo, havia um homem que estava se envolvendo intimamente com a mulher do seu pai. Paulo entendeu da parte de Deus que, se fosse a Corinto naquele momento, o resultado da sua visita poderia ser catastrófico para ele, para a igreja, para o reino de Deus. Quem estava insatisfeito com Paulo se apega a isso e diz: ora, Paulo voltou atrás no que disse. Paulo disse que viria em determinado momento e agora mudou de opinião. É como se nesse momento Paulo dissesse: até isso vocês agora estão mencionando? Vocês sabem que estão pecando contra o Senhor, e porque eu os confrontei, até mesmo um planejamento de viagem, vocês estão elegendo como motivo para conflito. Lembrem, irmãos, que naqueles dias não existia transporte aéreo, transporte rodoviário, não havia as facilidades que nós temos hoje. Não era tão simples a viagem de um lugar para outro, da Europa para a Ásia, que são os dois continentes aqui mencionados. Aqui, irmãos, nós encontramos uma dificuldade apresentada a Paulo, e em meio à resposta que Paulo dá, irmãos, grandes afirmações acerca de promessas que Deus nos tem feito. A palavra de Deus é maravilhosa também por isso. Como seria possível recolher tantos ensinos de uma crise só na palavra de Deus? Como eu aprendi com a resposta de Paulo àqueles que estavam insatisfeitos. Mas antes de chegar a essa resposta, eu quero mostrar aos irmãos que Paulo se explica. Paulo não desconsidera a queixa dos irmãos. Olhem para o próximo capítulo, o capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios. No capítulo 1, e Paulo diz da decisão dele, ele diz assim: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Sabe que nós precisamos aprender com Paulo, irmãos? Quantas vezes nós temos dificuldade em compreender que Deus trabalha ao longo do tempo? Ele é o Senhor do tempo. É um erro o crente achar que o tempo por si só tem efeito terapêutico. O tempo cura, não. Mas Deus ao longo do tempo trabalha em corações. Então Paulo diz: irmãos, não seria bom ir agora? Eu estou mudando o plano porque eu decidi que eu não iria com um coração tão entristecido como está aqui agora, encontrar-me com vocês. Agora vejam o versículo 4 do capítulo 2 mesmo. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo diz: olha, quando eu escrevi a primeira carta, e vocês consideram que eu fui duro, não foi porque eu queria fazer vocês sofrerem, mas para que vocês conhecessem o meu grande amor, o amor de quem está tão comprometido com vocês, que é capaz de repreender vocês. Irmãos, não é a primeira vez que Paulo tinha dúvidas quanto a planos de viagem. Olhem para Atos capítulo 16, a partir do verso 6, Atos 16, 6 a 10, a palavra de Deus narra que Paulo desejava muito ir a Bitínia, mas o Senhor lhe apareceu em sonho dizendo: você vai para Macedônia. Veja Atos 16, versículo 6, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não é correto dizer que Paulo foi injusto com os crentes de Corinto, porque na sua atividade missionária, houve um tempo em que ele também planejou ir a determinados lugares, e Deus, soberanamente, não lhe permitiu. Agora voltem para 2 Coríntios capítulo 1, no verso 18, quando Paulo diz: Deus é fiel,
e a nossa palavra para convosco não é sim e não. A minha palavra continua sendo sim para vocês. Sim, quero ver vocês. Sim, quero orientar vocês. Sim, quero apacentar vocês. Sim, quero glorificar a Deus no meio de vocês. Sim, quero contribuir para o avanço do reino de Deus em Corinto. Paulo certamente, meus irmãos, estava mencionando aqui, embutido nessas palavras, o versículo de Mateus 5,37, quando o nosso Senhor Jesus diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, ou então, não, não. O que disto passar vem do maligno, porque o maligno é mentiroso. A palavra de Deus diz que Satanás nunca se firmou na verdade, porque é o pai da verdade, porque é o pai da mentira, e mente desde o princípio. Por isso ele não é da verdade. O crente não. O crente diz sim, sim, não, não, porque o crente não é do maligno. Então Paulo diz: meus irmãos, eu não menti para vocês. Eu quero apresentar a vocês o compromisso de que eu vou a Corinto, mas eu preciso me preparar em espírito para encontrar com os irmãos. Não é possível ir agora a Corinto, porque eu sei que não é a vontade de Deus que haja um conflito grande entre eu e alguns líderes da igreja em Corinto, que estão se omitindo no seu dever diante de Deus. Irmãos, enquanto Paulo escrevia aos Coríntios, ele relembrava as grandes promessas de Deus para o seu povo, essas promessas tão maravilhosas, que a partir do verso 19 ele menciona: o Filho de Deus, Cristo Jesus, não foi sim não, mas sempre nele houve o sim. Em Jesus sempre houve o sim. No versículo 20 diz: quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Tudo que Deus prometeu, Ele continuará dizendo sim acerca dessas promessas. Nenhuma só promessa de Deus cairá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Diz também que Ele é o amém para a glória de Deus. O versículo 20 então diz que Jesus é o sim e o amém. É o assim seja de Deus. Deus Pai enviou os seus profetas para anunciarem o que o Messias faria. Deus Filho, o Messias, veio cumprir. Ele é o amém do Pai. Então Paulo, meus irmãos, está dizendo que Jesus é o grande sim que nos move. Portanto, ele, Paulo, em Jesus, sempre diria sim. E aqui, meus irmãos, eu saio do contexto geral da carta aos Coríntios, a segunda carta, em que Paulo está explicando por que ele não poderia naquele momento ir a Corinto, e agora volto-me para as promessas quando ele diz: sempre haverá sim para vocês, porque independentemente de Paulo, da viagem de Paulo, do tempo da chegada de Paulo em Corinto, Jesus sempre cumprirá as suas promessas para seu povo. Fiquem tranquilos, é o que Paulo diz, não faltará da parte de Deus zelo para cumprir a palavra dele, nenhuma só promessa do Senhor se esquecerá. Quero defender que todas as promessas reveladas por Deus em sua palavra serão cumpridas fielmente. Se alguém acredita que Deus não cumpriu uma promessa, é porque esse alguém ou não soube esperar, ou esse alguém não recebeu uma promessa da parte de Deus. Há muitos anos, uma pessoa me procurou para falar de uma crise de fé. Ela não era membro de nossa igreja, mas segundo ela, ouviu falar muito da seriedade da igreja batista, e ela então veio conversar com o pastor da igreja batista. Como a nossa igreja faz, os nossos ministros todos recebem as pessoas e aconselham com base na palavra de Deus e não cobram por isso. Aliás, irmãos, pastores batistas não cobram um centavo por nenhum tipo de assistência espiritual. Você não verá um pastor batista cobrando um centavo para ir num culto fúnebre, para visitar alguém, para realizar o batismo de alguém que confessou que Jesus é o Salvador. Você não verá um pastor batista aceitando dinheiro de um crente. Se você ouviu falar que alguém se denominando pastor batista aceitou remuneração de algum particular, duvide dele.
ele não está agindo em conformidade com a palavra de Deus e com aquilo que acreditamos ser igreja. Nós acreditamos firmemente que Deus usa a igreja para sustentar os ministros que a igreja quis eleger. Ponto final. Nós não temos relação de sustento com nenhum indivíduo. Você não verá um pastor batista pedindo oferta, pedindo dinheiro a ninguém, nem cobrando para pregar a palavra de Deus. É muito importante para mim dizer isso, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos em que homens de Deus têm sido arrolados na mesma coluna de mercenários, de comerciantes, de vendilhões, de farsantes, de pregadores do outro evangelho, que atende pelo nome de teologia da prosperidade. É bom dizer que pastores batistas são sustentados segundo as possibilidades das igrejas que democraticamente elegem seus pastores. Ponto final. Não existe possibilidade de qualquer pastor receber vantagem financeira de qualquer irmão, e isso é uma conquista de igrejas verdadeiramente bíblicas. Desconfie de alguém que em nome de Deus cobra para pregar a palavra de Deus. Nós cremos como está escrito: de graça recebemos, de graça devemos dar. Dito isso, recebi mais uma pessoa, e essa pessoa então me disse: pastor, a minha crise é porque Deus me fez uma promessa e Ele não cumpriu. Quando eu ouvi isso, eu imediatamente disse: olha, a senhora deve estar enganada. Não é possível que o Deus da Bíblia não cumpra uma promessa dele. Me explica melhor, quando foi que Deus fez a promessa, qual é a promessa e onde está na Bíblia escrito essa promessa? Ela disse: olha, pastor, eu estava frequentando uma igreja, e lá nessa igreja, o líder disse que eu deveria fazer uma conta de telefone em nome da igreja. Já começou tudo errado, né? Porque a igreja não é registrada, não é pessoa jurídica, clandestina. E que eu seria paga todo mês pelo líder da igreja. E disse mais, que eu deveria comprar isso aqui. Aí ela me mostrou, irmãos, pulseiras, adesivos, um monte de bugiganga. Na verdade, Edmar, eu vou falar de uma expressão que eu aprendi com sua mãe primeiramente. Meus irmãos, um embondo, sabe? Tinha embondo demais ali, embondo gospel. Quem não é mineiro não tem o privilégio de saber o que é embondo. Embondo é um monte de trem, piorou, né? E aquela coisa errada assim em cima da minha mesa, ela foi tirando aquilo e disse: pastor, eu gastei dinheiro com isso, eu sou aposentada, mas o líder da igreja disse que Deus me daria não sei quantas vezes mais em dinheiro. E ele falou em nome de Deus e disse: minha serva, eis que eu prometo que tu vais prosperar. Irmãos, quando ela acabou aquilo, eu disse: olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para a senhora. Qual é que a senhora quer primeiro? Ela pediu a boa. Eu disse: olha, Deus lhe deu uma grande oportunidade de saber da verdade. A senhora já sabe que não estava numa igreja, a senhora estava numa casa de comércio. Essa é a parte boa. A senhora está vacinada e nunca mais entrará num lugar que deixa de falar de Jesus para ficar falando de dinheiro. Agora, a notícia ruim é que eu acredito que a senhora não vai recuperar esse dinheiro, porque Deus não lhe prometeu pagar a sua conta de telefone, e Deus não prometeu fazer render o dinheiro que a senhora fez nisso aqui tudo, que a senhora pagou nessas coisas todas. E ela então, muito entristecida, disse: mas pastor, eu acreditei tanto. Eu disse: olha, deixe-me abrir a palavra de Deus. Aí pela palavra de Deus, fui explicando. A palavra de Deus diz que nos últimos dias se multiplicarão os enganadores, os falsos profetas, e um sinal do falso profeta é que ele não tem desejo de proteger a ovelha, ele quer comer a ovelha, ele quer a lã da ovelha, ele quer a carne da ovelha, ele quer matar a ovelha, contanto que ele se satisfaça. Ela foi embora, pelo que eu sei, ela não voltou em um culto da nossa igreja, ficou naquela conversa. Mas irmãos, é preciso dizer que não é verdade que Deus não cumpra promessas. As promessas do Senhor, que não são pequenas e não são em pequena quantidade, estão uma a uma registradas num livro santo, inerrante, infalível, perfeito em tudo aquilo que apresenta, que é a palavra de Deus.
Paulo aqui menciona algumas dessas promessas, e a grande promessa que faz Paulo abrir essa sequência aqui no verso 20, é que Jesus nos promete autoridade neste mundo, autoridade para que possamos representá-lo. Meus irmãos, olhem para o versículo 21, quando diz que quem nos confirma diante do povo de Deus é Cristo, e quem nos ungiu é Deus. Quem nos confirma como cristãos é aquele que nos ungiu, Deus. Quem era ungido no Antigo Testamento? E a Bíblia que Paulo e os crentes de Corinto liam era a Bíblia do Antigo Testamento, era o Antigo Testamento. Quem era ungido no Antigo Testamento? Profetas, sacerdotes e reis. Para que serve a unção? A unção é autorização, é comissionar alguém para uma tarefa da parte de Deus. Quando alguém era ungido profeta, ele recebia de Deus a autoridade para profetizar, isto é, para entregar a mensagem de Deus aos homens, a mensagem que Deus revelava. Quando um rei era ungido, Deus lhe dava autoridade para reinar. A palavra de Deus diz, na oração de Daniel, capítulo 2, a partir do verso 20, que é Deus quem remove reis e estabelece reis. É Deus quem unge reis. Quando o Senhor mandou o profeta ungir Davi, significava que a unção de Saul havia perdido a sua validade. Vejam Daniel 2:21, irmãos. Daniel capítulo 2, verso 21. Remove reis e estabelece reis. Unção é sinônimo de autorização, de legitimidade. É a permissão que Deus dá a alguém para trabalhar em seu nome e representá-lo. Então Paulo diz aqui, meus irmãos, uma das grandes promessas de Deus é que aquele que nos confirma em Cristo, aquele que nos ungiu é Deus, porque agora nós estamos unidos com Jesus. Todo crente é ungido para representar Cristo nesse mundo, porque o Espírito de Jesus usa o Filho de Jesus, usa o servo de Jesus. A promessa de que nós teremos autoridade de representar o Senhor no mundo, se estivermos vivendo em concordância com as palavras de Jesus. Irmãos, não é possível que uma palavra de Jesus caia, deixe de ter validade, se desgaste, fique inválida. Então nunca acredite em algo que é dito em discordância com a palavra de Deus. Aceite esse conselho que vem do Senhor. Se algo te for dito e não puder ser encontrado na palavra, fique com aquilo que Deus revelou. É mais seguro do que a mente do homem. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que os crentes não receberam uma promessa pequena. A promessa é grande, serem representantes do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo. Quando nós olhamos para o relacionamento entre países, nós vemos que algumas pessoas falam em nome do país. Em meio ao contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, nos momentos em que se encontram os países para tentar acordos, o que acontece? Diplomatas da Rússia e diplomatas da Ucrânia se encontram. Eles têm autoridade para falar em nome de uma nação. Eles foram escolhidos, eles foram designados para aquilo. A população elegeu um presidente que escolheu os diplomatas. Irmãos, nós os crentes em Jesus somos fruto de um processo muito semelhante. Deus escolheu o Messias, que é Jesus, o seu Filho. E esse Filho, habitando em nós, nos designou para que nós o representemos nesse mundo. Você entendeu a seriedade da vida cristã? Onde você anda, você é um ungido do Senhor diante do mundo. Você é um escolhido. Você é um representante. Você fala e vive em nome do Senhor. E isso é muito sério, meu irmão. Nós não devemos permitir que as pessoas tenham de nós uma impressão equivocada do Evangelho. Ao olhar para você, o mundo deve ver santidade, amor a Deus, honradez, verdade dos seus lábios, conduta irrepreensível. Precisa ser assim, meu irmão, porque a grande promessa do Senhor é que nós somos ungidos, nós somos representantes, nós falamos em nome dEle nesse mundo. Para a igreja de Jesus isso é muito sério. Meus irmãos, a igreja precisa ser cuidadosa naquilo que diz.
porque o mundo olha para nós e costuma concluir que aquilo que Deus tem a dizer é aquilo que a igreja está dizendo. Nós precisamos sempre transferir toda a fundamentação do nosso discurso para a palavra de Deus. Ora, o que nós estamos pregando é a palavra de Deus. Deus se encarregará de fazer com que a palavra dele não volte vazia, antes cumpra a obra que lhe apraz. O propósito pela qual a palavra de Deus nos foi dada. Uma segunda promessa, irmãos, é que Jesus nos guia pelo seu Santo Espírito. Veja o versículo 22, quando diz que ele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Significa que você foi marcado, identificado, você foi separado como alguém que tem o Espírito de Deus. O selo do Espírito Santo é a presença de Deus em nossa vida. Não é possível ser crente sem o Espírito Santo em sua vida. Se alguém não arrependeu-se dos seus pecados e não creu em Cristo para receber o seu Santo Espírito, não é crente. Aliás, irmãos, não tentem viver como crentes se vocês ainda não foram convertidos e não receberam o Espírito de Cristo. Sem o Espírito Santo não é possível haver vida cristã. Se alguém despreza a obra do Espírito, esse alguém ainda não é crente em Jesus. Você não conseguirá servir a Deus se o poder do Espírito não lhe for dado. Você não perseverará no Evangelho se o Espírito Santo não for o seu motor. Você não viverá como um cristão se o Espírito Santo não te der a condição de assim viver. Irmãos, não existe vida cristã sem Espírito Santo. Não houve um tempo em que você era crente, mas ainda não tinha o Espírito Santo. Você era crente, mas iria receber o Espírito Santo depois. Não é possível. Porque notem bem, irmãos, o que é ser um cristão? É ser unido a Cristo. Jesus Cristo estará unido a alguém que não foi santificado pelo Espírito dele? Você só se tornou crente quando Deus, que te perdoou do seu pecado e que viu seu coração sincero arrependido, te deu o Espírito dele. Sem o Espírito Santo você não foi crente nem por um segundo, porque é impossível que Deus habite, ou que Deus dirija, ou que seja um salvo, ou que seja um eleito, ou que seja participante da glória de Deus, alguém que não recebeu o Espírito de Deus. A vida cristã começa no mesmo milésimo de segundo em que o Espírito Santo é dado àquele que arrependido creu no Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos selados. Isso nos lembra das correspondências oficiais da antiguidade, quando um rei mandava uma carta para um local distante, ele mandava com o seu carimbo. O selo era feito em cera quente e era a marca única daquele rei, a carta selada, e só podia ser aberta uma vez. Aquela carta pertencia àquele rei, só o destinatário poderia abrir aquele selo. Então a palavra de Deus diz o seguinte: os crentes em Jesus tem um selo, tem uma marca que os identifica com o remetente. De quem os crentes vêm? Daquele que deu o Espírito aos crentes. O Espírito de Deus é o nosso selo, e Ele nos santifica. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele é o penhor, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Está em nosso coração, aquele que trabalha em nós, e que nos ilumina dia após dia, para compreendermos a vontade de Deus. Às vezes, alguns irmãos têm dificuldade em entender qual a diferença entre revelação e iluminação. Revelação é tudo aquilo que Deus apresentou aos seus servos no correr das épocas e está em sua palavra. Acerca da palavra de Deus é dito que quem acrescentar alguma coisa em sua vida, serão acrescentadas as pragas desse livro. Quem tirar algo, será tirado da sua parte no livro da vida. Então, revelação é tudo aquilo que Deus, da sua mente, trouxe ao nosso conhecimento, está em sua palavra. O que é iluminação? O mesmo Espírito que revelou, agora trabalha em nossa mente para compreendermos aquilo que Deus já revelou. Nós hoje somos iluminados pelo Espírito Santo, para compreendermos tudo que Deus nos tem revelado. Não troque a revelação de Deus por revelações humanas, irmãos. Muita gente já se decepcionou com isso. Muita gente já se frustrou. Muita gente já se viu numa crise de fé dizendo, falou que era revelação de Deus, mas não se cumpriu. Como pode isso ser verdade? Irmãos, se eu pudesse aqui nesse auditório
começar a fazer isso eu nunca farei, e dizer que Deus está me revelando que existe uma pessoa aqui com dores de coluna. Quem está com dores de coluna nesse momento, levante a mão aí. Uma pessoa, mais alguém? 2, 3. Quem mais? 3 pessoas aqui. Perceberam, irmãos? Meus irmãos, os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Homens de Deus sérios, homens santos, têm sido acusados de frios, tradicionais, retrógrados, porque não faz esse tipo de coisa aqui. E gente que brinca com a palavra de Deus e faz esse tipo de coisa, tem sido considerada avivada, espiritual, santa. Os irmãos entenderam? Que eu poderia dizer aqui, meus irmãos, eu vejo que nessa noite há alguém aqui que está com um sério problema com seu filho. Nem precisa levantar a mão. Eu sei que tem gente aqui que tem problema com o filho. Inclusive eu sou pai. Qual é, Roberto, o pai que não enfrenta problemas na criação do filho? Irmãos, esse tipo de brincadeira com as coisas de Deus precisa ser reprovada. A nossa indignação santa precisa ser muito clara. Não falem, assim diz o Senhor, se o Senhor não disse. É o que está escrito. Não é aceitável que alguém que teme a Deus ouça enganadores dizendo: eu estou vendo o que não está vendo, irmãos. Meus irmãos, só o temor de Deus pode fazer com que um homem com anos e anos de experiência no púlpito, com o microfone na mão, não use o microfone a seu favor. Só o temor de Deus. Quando perde o temor de Deus, irmãos, meus irmãos, não há limites para a falsa profecia, para o engano, para a mentira, para a zombaria, para a irreverência com as coisas de Deus. Irmãos, eu peço a Deus que nos ajude a ser uma igreja que diz: nos deixa aqui com a Bíblia mesmo, nos deixa com a palavra de Deus. Nós não queremos correr o risco de colocar em nossos lábios como se fossem palavras de Deus aquilo que está em nosso coração. Meus irmãos, o Espírito nos ilumina para compreendermos o que Deus já revelou. E mais, esse Espírito maravilhoso consola os crentes. Porque é claro que quando alguém compreende a vontade de Deus e prega essa vontade de Deus, o mundo é contra ele. Torna-se inimigo do mundo. Então a palavra de Deus diz que a grande promessa é: nos dá o Espírito. Ele nos unge com o seu Espírito. Vai falar em meu nome, vai me representar. Mas enquanto você me representa, em meio às aflições, às tribulações, eu vou consolar vocês. Vejam aí, irmãos, 2 Coríntios capítulo 1, versos 5 e 7. 2 Coríntios 1, 5. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olhem bem, irmãos, o verso 5 que diz, é um combo. Você quer amar a Cristo de todo o coração? Você tem a alegria de receber o consolo de Cristo, mas também de partilhar dos sofrimentos de Cristo. Ele sofreu, você quer ser igual a Ele, quer imitá-lo? Você terá momentos de sofrimento. Agora veja o verso 7, irmãos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Calma, irmãos, o sofrimento traz uma bênção maravilhosa que é o consolo. O crente que não sofre, não sabe o que é receber o consolo extraordinário do Espírito Santo. Eu estou dizendo com isso que eu estou pedindo a Deus sofrimento? Não, irmãos. Há irmãos que têm mais fé do que eu, que dizem: Senhor, manda sofrimentos. Eu não peço. Mas, irmãos, nos meus sofrimentos, quantas vezes o bálsamo maravilhoso do Espírito Santo trouxe aquele consolo, irmãos, que não é fruto da minha ação, do meu trabalho, das minhas providências. Irmãos, quantas vezes em nossas aflições nós clamamos a Deus por consolo, e o consolo vem. É extraordinário. Só quem em meio a uma profunda tribulação e angústia clamou pelo consolo de Deus sabe do que eu estou dizendo. O milagre, irmãos, de uma dor tão grande sarada pelo Senhor. O milagre, irmãos, de uma angústia sem tamanho trocada por uma paz na presença de Deus, a paz que vem de Deus. Meus irmãos, isso é uma promessa do Senhor. E aí, meus irmãos, é por isso que o crente pode dizer: olha, é impossível que eu deixe de ser crente em Jesus. Há quem diga que isso é arrogância, eu digo que é humildade. Eu confio no Senhor de tal modo, que eu sei que é impossível que eu deixe de ser crente.
Se tem algo que eu sei do meu último dia de vida é que eu serei crente em Jesus. Eu não sei dizer qual é a data do meu último dia de vida. Eu não sei qual será o meu estado de saúde. Eu não sei em qual cidade eu estarei morando. Eu não posso dizer, mas irmãos, uma certeza eu tenho. No meu último fôlego de vida eu serei um crente em Jesus. Irmãos, é promessa do Senhor. Aqueles que foram ungidos com o Espírito de Deus foram selados, pertencem ao Senhor. E segundo o Senhor Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas não permite que ninguém arrebate as suas ovelhas da mão dele. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ah, irmãos, quando Satanás me ataca, eu lembro desse versículo. Ninguém pode me arrebatar das mãos do meu Senhor. Eu estou nas mãos dele, você também, você que é crente em Jesus. Isso é humildade, isso não é arrogância. Dizendo, não dependo de mim, eu dependo do Senhor que prometeu que jamais abandonará um filho seu. Sabe quando a gente diz, não precisa conversar com tal pessoa, já está com a cabeça feita. Tem isso, né, Thalita? Ah, fulano fizeram a cabeça dele, ele não muda de opinião. O crente é um cabeça feita, irmãos. A cegueira do pecado caiu. A visão espiritual se abriu, o crente entendeu a miséria do seu pecado, a santidade que há no Senhor, a maravilha da nova vida no Evangelho, e o crente genuíno não volta para o mundo, irmãos. O crente genuíno muda de igreja, o crente genuíno se decepciona com outros crentes, o crente genuíno tem até dúvidas de fé, crises de fé. Ah, irmãos, mas deixar o Senhor Jesus Cristo ele não deixa, porque, irmãos, não é possível, diante do sol que brilha numa tarde de verão como tivemos hoje, que você diga que o sol não existe. Não é possível que alguém que provou da libertação que há no nome de Jesus, da transformação pelo poder do Espírito, não é possível que essa pessoa diga que foi ilusão dela. Não é possível que ela diga que ela estava hipnotizada, que sofreu uma lavagem cerebral ou coisa assim. Há muitos anos, lá em Feira de Santana, um queridíssimo irmão Raimundo, esposo da irmã Francisca, sendo preparado para o batismo. Ele muito calado, pastor Igor e Rogério. Na reunião preparatória para o batismo, ele disse, pastor, eu quero falar de uma providência que Deus me deu quando eu não entendia nada de Bíblia. Eu estava falando para eles, irmãos, sobre a doutrina do Espírito Santo, e dizendo que mesmo um crente novo na fé, diante das suas dificuldades, o Espírito Santo lhe daria a condição de falar, desde o momento da sua conversão. Aquele irmão muito calado, idoso, mecânico, disse, pastor, o senhor sabe que eu trazia a Francisca aqui na porta e voltava para casa, aí teve um dia que eu fiquei já olhando o culto, depois eu já estava gostando da música, depois eu entrei, mas pastor, no dia que eu levantei a mão dizendo eu creio em Jesus, foi de verdade, eu creio em Jesus. E eu cheguei no dia seguinte na oficina, e as pessoas perguntaram, Raimundo, o que é que houve com você? Ele disse, como assim? Algo diferente em você hoje. Ele disse, eu sou de Jesus. E aí, pastor, o outro mecânico, meu colega, disse assim, Raimundo, deixa de ser bobo, Raimundo. Tu vai para a igreja dar dinheiro para pastor? Ele disse, não, lá na igreja o pastor nunca pediu dinheiro. Disse, não, Raimundo, veja lá o carrão que ele usa. Irmãos, Deus é tão extraordinário, que o irmão Raimundo ficou com aquela coisa na cabeça, ele disse, eu vou lá ver mesmo, e foi no horário de almoço. Eu não sei porque eu estava lá na igreja nesse dia, irmãos, eu tinha um carro popular, 2 portas, simples, muito popular, muito simples, muito barato, que comprei com o suor do meu rosto. O irmão Raimundo viu aquele carro, saiu pulando de alegria. E aí chegou na oficina à tarde e disse, ô fulano, o carro do pastor é tal, tal e tal. Ele disse, o quê, Raimundo? Você está convidado a ir lá ver o carro dele. Irmãos, se fosse um carro muito mais caro, não haveria nenhum problema, seria fruto do meu trabalho. Mas Deus quis, naquele tempo, preparar todas as coisas, para que um homem que estava zombando do Evangelho, diante de um novo crente, um dia de convertido, 2 dias de convertido, qualquer coisa assim, aquele homem tivesse da parte de Deus sabedoria, para dizer, pois eu vou lá ver qual é o carro e volto para te dizer.
Meus irmãos, a minha esposa riu muito dessa situação quando eu cheguei em casa e relatei para ela, mas nós glorificamos a Deus. O Espírito de Deus deu àquele irmão simples, novo convertido, o que ele precisava. Não faltou, irmãos, o que ele precisava. Ele não foi envergonhado. Se você é crente em Jesus, saiba, o Espírito de Jesus lhe dá graça e poder para você testemunhar de Cristo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ainda que você seja novo na fé. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, creia. E você saberá finalmente o que é a revolução de ter Deus morando em você. Deus dirigindo você, providenciando aquilo que você sozinho não providenciaria. Paulo diz mais, que uma promessa que não cairá. Aquilo que é o sim e o amém de Deus, é que nós temos segurança eterna no Senhor. Vejam, irmãos, quando diz, Ele nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Você sabe o que é penhor? Você sabe. Você precisa de um dinheiro, e você vai a um banco público em nosso país, e você entrega uma joia que você herdou da sua vovó, e o banco te empresta um dinheiro. E qual é a garantia de que o banco vai receber o seu dinheiro de volta? O penhor. Você deixou penhorado lá o seu anel, o seu brinco. Irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo. O Espírito é a garantia de que não é possível que um crente vá para o inferno, de que ele é do Senhor, e o Senhor recolherá aqueles que são seus. Qual é a garantia? O Espírito, que é o penhor. É como alguém que chega a uma loja, e há muita gente interessada num produto, Toninho. Então ele diz, olha, está aqui o sinal. E o que é colocado na caixa do produto, Toninho? Reservado ou vendido. Esse é o penhor, é a garantia, é o sinal. Nós ainda não estamos no céu, mas qual é a garantia de que nós somos reservados para o céu? Nós já temos o Espírito, que nos torna aceitáveis no céu, porque no céu não há pecado. Só entrará no céu aquele que foi lavado de toda iniquidade, e quem lava o crente da iniquidade é o sangue de Jesus, para que o Espírito de Jesus possa habitar nessa nova morada, agora santificada. Porque eu sei que você vai para o céu, você que é crente, porque o Espírito de Jesus já te deu o voucher, o bilhete, você já fez o check-in, só falta entrar no seu quarto da mansão celestial. O Espírito de Deus é o penhor, é a garantia, irmãos. Nós fomos justificados, éramos pecadores, mas a justiça de Cristo imputada a nós, nos deu a condição de perdoados. É triste quando um crente não valoriza o perdão do Senhor, e continua vivendo preso aos pecados cometidos no passado. Nós fomos justificados, mas um dia seremos glorificados, estaremos na glória do nosso Deus. Irmão querido, irmã querida, a sua entrada no céu não depende de você, depende daquele que te perdoou, depende daquele que te santifica, depende daquele que te dá poder para continuar perseverando nos caminhos do Senhor. O maligno não pode mais habitar em você, porque não é possível que o Senhor divida seu lugar com o maligno. Irmãos, não é possível que uma casa espiritual seja habitada por Deus e por Satanás. Não é possível. Se alguém é possuído por Satanás, nele não habita o Espírito Santo. De outro modo, se alguém recebeu o Espírito Santo na conversão, não é possível que Satanás mais habite essa vida. Satanás pode tentar, ele pode. E muitos crentes, por não reconhecerem aquilo que o Espírito tem falado quanto a uma vida santa, caem na conversa do maligno. Mas habitar um crente a ponto de possuir um crente, não. Por essa razão nós cremos pela palavra de Deus, que não é possível possessão demoníaca a um crente. Possessão demoníaca pode acontecer na vida de um descrente, como resultado final de um compromisso grande com o maligno. Quando alguém, irmãos, peca tanto e se entrega tanto à vontade da carne, que é dirigido pelo diabo, o diabo passa a possuí-lo. Do nosso lado, do lado dos crentes, é da mesma forma. Quando alguém ama ao Senhor de todo o coração e crê nele, a ponto de desejar fazer só a vontade dele, então essa pessoa é possuída pelo Espírito Santo. Não é possível possessão demoníaca em um crente. Se alguém foi encontrado na triste condição de possesso por Satanás, por um demônio, é porque não é crente. Aliás, depois de orar por essa pessoa, para que Deus repreenda o demônio, você precisa pregar o Evangelho e fazer o apelo para que ela se converta. Porque se ela foi possessa por um espírito maligno, ela nunca foi salva por Cristo Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus então nos fala
de uma segurança que é uma promessa do Senhor. Quem foi justificado será glorificado. O maligno não mais pode dirigir essa vida. Nós somos abençoados com a certeza de que as promessas de Deus, reveladas em sua palavra, se cumprem em nosso viver. E Deus é sempre glorificado nisso. Nós somos um povo muito feliz, irmãos. Nós somos o povo que pode dizer: quem nos ungiu foi Deus, com o Espírito de Jesus. Quem nos guia é Jesus, pelo Espírito dele que nos habita. E a nossa segurança é que nunca poderemos voltar a ser do maligno. Em Jesus nós estamos, Ele nos sustenta. Nós o amamos cada vez mais, nós o tememos, nós o servimos. E por isso estaremos com Ele eternamente nos céus. Eu sei de uma verdade: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nada, nem qualquer criatura, nem altura, nem profundidade, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Viva com essas certezas, meu irmão. As promessas de Deus para você não são pequenas. Há seres humanos que nos prometem mundos e fundos e não honram. Há pessoas que prometem fidelidade no casamento e não honram, são infiéis. Há pessoas que prometem pagar uma dívida e não pagam. Há pessoas que prometem estar ao lado do amigo na hora da necessidade, mas não cumprem. Mas o nosso Deus não. Do nosso Deus sempre esperamos o sim e o amém. Que Deus nos ajude a viver sempre firmados nas promessas de Deus para o seu povo. O pastor Igor preparou uma música, meu irmão. E eu ouvi essa música, eu li a letra dela. Eu garanto a você, vai fazer muito bem para você ouvir aquilo que será cantado agora. O título é Confiar.